Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o nascimento da filosofia. E ao falarmos do nascimento da filosofia, poderíamos querer estabelecer não só as condições materiais que permitiram que ela ocorresse, mas também a estrutura cultural, que serve de base para o tal episódio. O nascimento da filosofia, no sentido de um conhecimento racional, foi um momento no qual se investigou o mundo e as transformações que aconteceram nele. Foi uma intensa mudança de pensamento, iniciado na Grécia Antiga. A primeira parte disso tudo foi como surgiu a palavra filosofia. Filo queria dizer amizade e sofia quer dizer sabedoria. A segunda parte da história foi a origem da filosofia. Alguns pensadores gregos, admirados com a realidade e insatisfeitos com as explicações dadas pelas tradições e pelos mitos, começaram a fazer perguntas e a buscar respostas. Esses pensadores perceberam que a verdade do mundo e do homem não era algo tão misterioso e tão secreto, que precisasse ser explicado apenas pelos mitos e deuses. A terceira parte foi o nascimento. A filosofia nasce na Antiguidade, no final do século VII a.C., com Tales de Mileto, nas colônias gregas da Ásia Menor, em uma cidade chamada Mileto. Os pensadores perguntavam sobre o mundo, questões como: por que as coisas mudavam? Por que tudo tem que nascer e tem que morrer? Por que as coisas se multiplicavam e o dia virava noite? O que é a água? O que é o fogo? Como eles surgem? De que eles são feitos? Por que os semelhantes dão origem a outros semelhantes? E de onde vêm os seres? Em um período anterior ao surgimento dos primeiros filósofos, todos esses temas eram explicados pela mitologia, pelas lendas e as tradições. Era um momento em que o homem estava fortemente ligado à terra, às árvores, aos rios, às montanhas e à natureza em si. Não se fazia distinção entre o real e o irreal. A explicação de toda a realidade universal era baseada na imaginação, não existia razão. É preciso lembrar que o pensamento e as instituições humanas refletem as condições sociais, econômicas e históricas de uma sociedade em uma determinada época. Na Grécia, daquele momento, as explicações sobre as origens do mundo e da natureza baseadas na mitologia já não satisfaziam mais. A filosofia surge então como busca de uma explicação mais racional e ordenada da natureza e do mundo. A quarta parte disso tudo foi as viagens marítimas, a invenção do calendário, a moeda, o surgimento da vida urbana, escrita e a democracia, que foram as principais condições históricas que possibilitavam o surgimento da filosofia. As viagens marítimas levou o mundo a crer que não existiam deuses, monstros e titãs, e que aquilo eram só a invenção dos homens. A segunda parte foi a invenção do calendário, que fez com que o tempo deixasse de ser incompreensível e divino, passou a se ter dias, anos e estações. A terceira parte foi a invenção da moeda, que permitiu uma forma abstrata de troca. A troca não se realiza através de coisa concreta. A quarta parte foi o surgimento da vida urbana, que predominou o comércio e o artesanato. Uma classe comerciante que, para se contrapor à aristocracia da época, vai apoiar as artes, as técnicas, o conhecimento e, assim, contudo, a filosofia. A quinta parte foi a invenção da escrita alfabética, que revela o crescimento da capacidade de abstração, juntamente com o calendário e a moeda. O alfabeto é racional e pode ser usado por todos. A sexta parte disso foi a democracia, que deu origem ao surgimento da lei como expressão da vontade coletiva humana, e não como a vontade dos deuses. Ou seja, os humanos faziam suas próprias leis. Não era mais que nem antes, onde as pessoas acreditavam que certas coisas elas não poderiam fazer porque os deuses não achariam aquilo correto. O quinto item importante a citar é o período da filosofia grega. O auge da filosofia grega acontece durante o ponto mais alto da cultura e da sociedade grega, durante a Grécia clássica. O marco foi o filósofo Sócrates. Os principais filósofos foram Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, Pitágoras de Samos
Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia, denominado período cosmológico, pois buscava uma visão ordenada do mundo, a explicação racional e sistemática sobre origem, ordem e transformação da natureza e dos seres humanos. Investigava o princípio universal, imutável e eterno, que gerou todas as coisas e seres, de onde tudo vem e para onde tudo retorna. Esses filósofos acreditavam que todos os seres e coisas estão em movimento e transformação permanente, dia e noite, claro e escuro, quente e frio, seco e úmido, novo velho, pequeno grande, e perguntavam: por que tudo muda? Por que se nasce, se morre? Por que tudo se multiplica? Porque o dia vira noite, porque a água, o fogo existem e como eles surgem. A segunda parte é o período socrático, no final do século V e todo o século IV a.C., em Atenas. A filosofia passa a investigar as questões humanas, deixando de se preocupar apenas com as questões da natureza e suas transformações. A conclusão a que se chega é que a filosofia surge quando a explicação da realidade universal dada pelos mitos já não satisfaz mais alguns pensadores gregos. Estes começam a fazer perguntas e buscar respostas, mostrando que o mundo e os seres humanos podem ser conhecidos pela razão humana. A verdade do mundo e dos homens passa a não ser algo tão secreto e misterioso. Ao contrário, torna-se algo que podia ser conhecido por todos, através do pensamento, da sabedoria e do uso da razão.